A gente tem nesse vídeo o diretor-presidente da COSAMA, Armando do Vale, a gente tem o secretário de Estado de Cultura, o Marcos Apolo Muniz, que foi inclusive coordenador da campanha do governador em 2022 lá em Parintins. Então ele sabe do que ele está falando. Em diversos momentos desse vídeo ele fala, porque nas eleições passadas fizemos assim, fizemos assado, né? Então mostra que essa prática não é nova, é uma prática que já vem aí das eleições passadas, pelo menos. Tem o secretário Fabrício Barbosa, secretário de Administração, o secretário Flávio Antoni, que não aparece de fato no vídeo, nesse vídeo especificamente, né, das câmeras de segurança, mas é citado por eles, aparece naquele vídeo lá no Mocambo, que a reportagem da Vanessa mostrou, dizendo claramente que precisa da Brena Dianá prefeita num ato de governo, num ato que era uma política de Estado ali, não era uma campanha, um ato de campanha do governador Wilson Lima ou de qualquer candidato, né, aliado a ele, era uma entrega de carteiras nacionais de identificação, ou seja, um ato que não deveria ter esse tipo de campanha, mas eles não estão ligando muito para as regras eleitorais. A Vanessa trouxe alguns trechos ali, né, desse vídeo. Esse vídeo todo tem 1 hora, mais ou menos, pelo que nos foi passado. A gente teve acesso a pelo menos aí 5 trechos. A Vanessa mostrou 2 trechos nessa reportagem. Eu queria trazer um aqui também agora, que fala de uma situação que é muito preocupante. A gente vê esse grupo, né, essa cúpula da organização ali do governo do Estado, planejando a influência nas eleições, planejando levar criminosos a Parintins para justificar a presença da ROCAM naquele município, né? E aí a ROCAM faria um outro tipo de serviço, um serviço para favorecer a campanha de Brena Dianá. Bora colocar na tela. Ok, a gente tem 2 sinais para fazer. Mandando um sinal para ele dizer o seguinte: existem pessoas perigosas dentro do município que a gente vai trabalhar no estudo. Eu estou falando do estudo, para não ficar aqui. Né? Como a gente tinha votado, que tinha 3 caras de bando, né? Esses 6 que estão votados, eles fizeram um assalto no Pará. E são daqui. 2 são daqui e os 6 estão aqui. Isso daí, ó, pega o carro, vai mandar de prisão, a equipe vai lá, prende o cara, a CR mais que estiver apresentando a delegacia, já a gente falou, agora não vai ter tempo fazendo já está fazendo coisa, casa que eles morrem, carro que eles falam, eu só não tive pessoa para falar, eu até vi um carro que eu achei que era. Eu falei, pô, esse aqui é o cara do gol, o cara tá do lado aqui, eu não tinha como ir lá entrar. E o cara não vai estar igual a foto dele. Aí já está justificado, a gente fica aqui patrulhando normal. Tá aí, né? Precisa de uma justificativa como essa. Você precisa... A gente até, acho que mais ou menos 1 mês e meio, quando isso estava tudo sendo discutido aqui no A Crítica Notícia, à noite, a gente falando muito sobre eleição, mostrando a polícia revistando, né, nomes próximos, nomes ligados ali a Matheus Assayag e a outros opositores, né, do governador do estado lá em Parintins. E a gente falava justamente disso, que a polícia tinha que estar lá para combater o crime, né, não necessariamente para combater opositores. E aí, naquela situação, houve até um homicídio lá em Parintins e ninguém encontrou quem foi o culpado, né? E agora, quando a gente vê esse tipo de situação, é inevitável se perguntar de que maneira a polícia estava atuando naquela localidade. Inclusive, esses vídeos também mostram um planejamento de pagamento diferenciado de diárias para policiais, né? Eles não falam exatamente valores, mas deixam claro ali, principalmente partindo de Armando do Vale, que é quem, ao longo de toda essa conversa, parece comandar as estratégias. Até naquele vídeo que está na reportagem da Vanessa, a gente vê ele falando que determinou isso, que determinou aquilo. Ele está à frente, né, de toda essa articulação. Inclusive, as redes sociais dele são recheadas de propagandas ali da campanha da Brena Dianá, mas desde sábado não tinha mais nada ali, né, sendo publicado, né, não sei porquê, né, será que porque vazou esse tipo de informação? Enfim, ele fala ali sobre essa convocação de policiais que precisam de um agrado, precisam de algo a mais para fazerem esse serviço que eles estão desejando. A gente vai acompanhar agora. Eu só preciso da embarcação para fazer os veículos, os policiais da frente sem embarcação. A gente está ligando se pegar os transportes. Tem que estar preparado. A gente está lá aqui. A gente não vai fazer isso, ela combina. E assim, ninguém trabalha com nós 3 de graça. Vocês sabem de como que eu trabalho, vocês sabem. A gente tem que valorizar o cara. Não adianta fazer o cara para cá ganhando 6 ou 10 pontos de diário, que não dá tempo para pagar o cara. Eu jogo passar a lista para mim.
for para ti direto, o comando. 30 homens pagando a diária dele embora, a tua. Eu vou ajudar as outras diárias para ele. Eu vou ajudar. Vou dar um jeito, entendeu? É assim que a gente trabalha com o colégio. Não, tu deixou mais 16 caras, né? 16. Então, assim, vou pagar diárias para eles, vou arranjar uma casa para eles, né? São quantos homens? 16 agora, mas eu admiti que você pode entregar assim, 28. A gente tem que do lado, você tem quantos homens aqui ao mesmo tempo? 28. Tá aí, né? 28 policiais sendo usados para esse tipo de situação, com pagamento diferenciado de diária. Isso não sou eu que estou falando, isso são eles que falam ali nesse vídeo, nesse planejamento. A Rose, inclusive, comentou aqui antes da gente entrar, que a gente procurou o governo do estado, procurou a candidata Brena de Aná, mas eles silenciaram até o momento, né? Porque fica difícil, as provas são muito robustas, né? Esses vídeos são muito claros em relação a tudo que está sendo discutido, e desde sábado nós começamos a procurar o governo do estado, desde sábado, procurando uma nota, procurando uma resposta, um posicionamento, já que a gente está falando de servidores estaduais, planejando esse tipo de ação. Inclusive, tem um detalhe muito curioso, essa casa onde está acontecendo essa reunião é de Adriana Cidade, que é prima, né, do candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa. Eu falei que era irmã no sábado, faço até inclusive aqui a correção, ela é prima, mas está ligada à família, né, ali aconteceram várias reuniões já nessa casa. Lá era a candidatura de Matheus Assayag chama de QG do crime, mas de fato lá era um local onde eles faziam diversas reuniões. Eu inclusive cheguei a receber, em certa ocasião, a informação de que estava tendo reunião lá com a presença de diversos secretários e convocando policiais militares, inclusive do município, para se fazerem presentes nessa reunião. Naquela ocasião tentei conseguir uma imagem, não consegui, e agora tudo isso vai se ligando, né? A gente está vendo, como a doutora Paula Valério falou ali na reportagem da Vanessa, é um projeto que a gente viu acontecer, a gente viu os fatos se desenrolando lá em Parintins, e agora a gente vê como eles foram planejados. Está muito claro isso, porque tudo isso concatena com o que está acontecendo lá em Parintins, com o que vem acontecendo nas últimas semanas. E aí a gente está falando até agora, né, de grampo telefônico ilegal pelas forças do Estado, estrutura do Estado, estrutura da Secretaria de Inteligência, pelo que apontam aí as fontes que nos passaram essa informação, fazendo esses grampos. A gente está falando também de uso de força policial, a gente está falando de um diretor-presidente de uma estatal dizendo que dá ordem policial porque numa eleição vale tudo, só não vale perder, né? Esse é o pensamento de quem está tocando essa eleição. A gente está vendo citar, inclusive, o marido, né, da candidata Brena de Aná, marido esse que tem contratos milionários com o governo do estado, inclusive um desses contratos de mais de 20 milhões de reais foi suspenso por determinação da justiça, né? Mas a soma barra os 30 milhões de reais de contratos que ele tem com o governo do estado, e passou a ter depois que houve esse acerto em prol da candidatura dela para a Prefeitura de Parintins. E a gente também tem uso de fiscais da Cefaz, né, da Secretaria de Fazenda do Estado, segundo o que eles mesmos falam nesse vídeo, para fazer pressão em cima de fornecedores, em cima de empresários ligados ao prefeito Bigarcia. Dá uma olhada. O cara da Cefaz, que trabalha com vocês, eu tive com ele, o nosso agente lá. Conversei, eu tive com ele, já tive com ele. Ele já trouxe os nomes. Por isso que o Clíndia veio aqui para conversar, ele, o Clíndia e o Flávio. Porque com o Flávio a gente não adianta a gente ir lá, o governo está tentando aliviar. Nós temos 5 nomes dos fiscais que vão descer aqui. 5 nomes dos fiscais que vão descer aqui, né? Então, a gente tem uma situação muito robusta e muito séria para ser investigada, né? Há representações já no Ministério Público, certamente será objeto de uma ação de investigação judicial eleitoral, que é o mecanismo que pode acabar tendo um resultado mais efetivo quando a gente fala de eleições. Eu lembro de um caso envolvendo o ex-governador José Mello, que foi objeto de uma ação de investigação semelhante por conta de uso de força policial lá no TRE. Naquela ocasião, não tinha provas tão robustas quanto a gente tem agora, porque a gente está falando em vídeo, está falando em áudio. Isso certamente pode ser questionado por eles, né, pela defesa dessas pessoas envolvidas, já que ali nessa reunião há aquilo que a gente chama de uma expectativa de privacidade. Eles estão entre eles e não entre aspas, apesar de eles saberem que estão sendo gravados pelo circuito interno
da Câmara, eles têm aquela coisa de que não esperavam que isso saísse. Em tese, eles podem refutar isso, tentar refutar isso na Justiça. Mas também há mecanismos de o próprio Ministério Público, né, sendo provocado, como já foi, aí, pelo que falam os advogados de Matheus Assayag, buscar, sim, com todo esse mapeamento que eles já fizeram, com toda a informação que eles já têm, de irem buscar todas as provas necessárias para que isso seja coibido, tanto na Justiça Eleitoral, quanto em aspecto criminal. A gente tem muitas coisas aí que podem ser investigadas, inclusive, pelo que a gente apurou, a Polícia Federal já está de posse de todo o conteúdo desse vídeo, esse vídeo que teria mais de 1 hora, eu tenho aqui, pelo menos na contabilidade aqui dos vídeos que eu já tive acesso, pouco mais de 20 minutos, né, de vídeos, e muito mais coisa, pelo que a gente já pôde apurar, que deve ser revelada ainda nos próximos dias, mas é fato que isso está com as autoridades. Eu tenho aí 24 anos de jornalismo, pelo menos 20 anos acompanhando eleições, eu nunca vi uma situação como essa tão bem desenhada. A gente já viu muita coisa envolvendo uso de máquina pública, muita coisa mesmo, mas nunca uma estrutura tão robusta do governo do Estado sendo utilizada dessa forma. E aí é curioso porque também foram 3 vídeos divulgados no sábado, e 2 que foram divulgados ontem. Inclusive, até Manaus é citada. Ali a gente viu esse trecho, né, em que ele fala que o governador tem que dar o nome em Manaus, usar toda a SICOM, todas as companhias interativas comunitárias, ou seja, aqueles policiais que fazem o patrulhamento no seu bairro, que fazem atendimento de ocorrências aí no seu bairro. Eles querem, eles falam, não sou eu que estou inventando, eles falam aí que essas SICOMs têm que trabalhar para o candidato do governador, como fizeram em 2022, isso precisa de investigação. Isso não pode ficar dessa forma, Luiz, Rose. A gente está vendo situações que são muito graves, muito sérias, e eu tenho certeza que vocês, assim como todo mundo que está em casa, ficaram bastante impactados com tudo isso, né? Chocados, porque não esperávamos que essa situação toda fosse ser trazida à tona, algo que já vinha sendo ali, ficado de forma subtendida, mas que agora fica às claras, né, Dante Graça? E me marcou muito a frase que você até citou, dita por Armando do Vale, porque numa eleição só não vale perder. Eu queria que você explicasse para a gente, aproveitando que a gente tem um sim não especial hoje aqui no Manhã no Ar, por que isso está acontecendo em Parintins? Para o eleitor, mas Parintins nem é o maior colégio eleitoral do Amazonas, é um dos maiores, mas não é o maior. Porque todo esse empenho do governo do Estado para conseguir levar as eleições lá em Parintins, tendo uma aliada ali como Brena de Aná, por que isso tudo está acontecendo? Especialmente a gente vendo algo que é muito grave, as forças de segurança, inclusive, sendo utilizadas para conseguir angariar votos ou garantir que os eleitores votem no candidato do governador. A gente tem 2 pontos aí, Rose, que são muito claros, né? A gente tem a situação envolvendo a disputa para o Senado em 2026. A gente sabe que o governador Wilson Lima vai se afastar, né? É muito claro e cristalino que isso vai acontecer em 2026. Se afasta do governo para disputar as eleições para o Senado, ou seja, ele não vai ter a máquina do Estado para ordenar, para fazer esse tipo de estratégia, porque o vice dele não é do grupo dele, é do grupo do prefeito Davi Almeida, né? Então ele certamente vai se afastar e vai perder a máquina do Estado e quer garantir candidatos a prefeito, quer dizer, quer garantir agora que esses candidatos a prefeito virem prefeitos para que possam trabalhar em prol da campanha dele. É por isso que a gente está vendo essa loucura toda que a gente está vendo em Manaus em torno da candidatura de Roberto Cidade. É por isso que a gente está vendo essa loucura toda em relação a Parintins, a outros municípios como Itacoatiara. Agora, Parintins tem um outro detalhe também. Além de ser um colégio eleitoral significativo, tem Parintins, tem o Festival Folclórico de Parintins, e a gente sabe que a Prefeitura de Parintins, de Bigarcia, está rompida com o governo do Estado, de Wilson Lima, e nesse ano, inclusive, o governo sequer firmou convênios tradicionais com a Prefeitura, né? Sequer fez acordos ali para injetar dinheiro para o festival em relação à Prefeitura. Isso sempre aconteceu quando o governador não era o Wilson Lima, quando era o Wilson Lima, quando o prefeito era Bigarcia, quando o prefeito não era Bigarcia. São tradicionais esses convênios, porque a festa de Parintins ela não é só do município, ela é do Estado como um todo, ela é do Brasil, ela é um patrimônio nosso, né? Então, eles tiveram esse rompimento e o governo não injetou dinheiro em nada que fosse operado pela Prefeitura de Parintins. Então, ele quer ter um aliado em Parintins
para que possa, de repente, ter ali os seus parceiros, digamos assim, atuando em situações que possam gerar recursos, que possam gerar renda. A gente sabe que Parintins tem uma movimentação de dinheiro muito forte, né? Então ele tem seus interesses também nesse ponto de vista, está querendo ser candidato ao Senado em 2026 e está querendo também uma cidade que gera muito recurso, além do turismo, além de tudo isso, porque chega no festival, você tem comercialização de ingressos, você tem festas paralelas ali que geram muito dinheiro, então está de olho também em operacionalizar essa situação com toda certeza. É essa leitura que a gente faz desse movimento todo lá em Parintins. Eu queria só aproveitar que a gente está falando de Parintins, a gente está falando em Matheus Brena, mas tem uma terceira candidata lá, que é a Michele Valadares, que é a candidata do Novo, e ela também se manifestou, ela não deu muito detalhe ali, mas deixou bem claro que situações de pressão não acontecem somente com o candidato Matheus Assayag. Ela disse que, inclusive, já passou por situações sérias lá em Parintins durante a campanha. Ela postou um vídeo nas redes sociais. Eu lamento e desaprovo tudo que vem ocorrendo nessa eleição. Condeno com veemência, pois a nossa equipe também vem sendo vítima dessa trama que assola a política em Parintins. Passamos por situações de intimidação e também fomos impedidos de entrar em algumas áreas da cidade. A democracia enseja que o eleitor decida livremente em quem votar, sem coação, sem pressão. Lutamos tanto por isso, não podemos deixar isso se perder. Essa menção que ela fala sobre dificuldade de entrar em comunidade, porque isso foi relatado pelo candidato Matheus Assayag, né, e dizendo que tem comunidades ali, áreas rurais, em que eles são impedidos de entrar ali por tráfico, e aí há inclusive uma intenção, pelo que tem nesses vídeos também, de trazer, inclusive, policiais. Eu vou usar entre aspas, porque a gente não tem só tem a boca de Armando do Vale e de Marcos Apolo falando sobre isso, mas usar policiais de Itaituba, né, que é um município no Pará que é muito próximo a Parintins, que inclusive é a cidade de nascença do governador Wilson Lima, para irem a Parintins atuar nessas comunidades rurais. Então, é uma realidade que está sendo vivida lá em Parintins, que é triste a gente ver isso. Eu conversei com algumas pessoas de lá, e aí quando eu falo pessoas, eu estou falando de gente que trabalha com política, sim, mas gente que não trabalha, que é só um funcionário de um órgão X, de órgão Y, todo mundo dizendo que é muito assustador o que está acontecendo lá, de que você vai num lugar, você não pode usar a camisa do candidato adversário do governador, que a gente com arma circulando. É uma situação muito triste, é muito complicado, que a gente, uma cidade que a gente só fala de festa praticamente o ano inteiro, que a gente tem Carnaília, que a gente tem Festival Folclórico de Parintins, que a gente tem a festa de Nossa Senhora do Carmo, eventos tão lindos e tão bonitos para todo o Amazonas ver e para todo o Brasil ver, ser palco de um dos maiores escândalos ali de corrupção eleitoral, vou chamar assim, lá na ilha Tupinambarana. É lamentável que a gente esteja presenciando isso, e essa semana é fundamental que os órgãos ali de fiscalização façam alguma coisa, porque a eleição chega agora no fim de semana, a gente precisa ver se as forças federais vão aparecer ou não lá por Parintins, porque é necessário. Não dá para você, sinceramente, não dá para você confiar hoje, né, em quem está no comando das forças policiais lá em Parintins, diante de tudo que a gente está vendo aí, né? Ô Dante, para a gente encerrar por conta do tempo curto mesmo, mas para a gente deixar ciente até os telespectadores que nos assistem nesse momento, de que forma juridicamente isso pode prejudicar, né, essa corrida eleitoral e até se entra na esfera criminal tudo isso que nós estamos mostrando aqui, porque pelas palavras do que consta nos vídeos ali que a gente percebeu, há pelo menos crime de coação, há também o uso de caixa 2, no momento em que você vai pagar um servidor que já recebe um salário, que você vai dar um agrado a mais, como diz ali, né, Armando do Vale. E nós temos ali também um possível crime, né, ou até mesmo algo relacionado à compra de votos, já que Flávio Antoni, aproveitando um momento ali em uma comunidade, ele tenta ali ludibriar as pessoas a votar no candidato deles para que esses serviços que são essenciais e que são do governo do Estado, que tem que ser disponibilizado à população, eles possam acontecer. Então, para o público até mesmo, né, ter essas dúvidas respondidas e até para a gente ter conhecimento também de que forma isso pode acarretar agora nessa corrida eleitoral que se finaliza aí nessa semana que a gente já entrou. A gente tem aí suspeitas fortíssimas, né, indícios fortíssimos de corrupção ativa, de corrupção passiva também, de abuso de poder econômico, né, que isso é muito claro nesse vídeo que a gente fala em relação ao Flávio Antoni lá na comunidade do Mocambo, condicionando os serviços do governo do Estado ao voto, não somente em Brena, mas em vereadores
né, ligados ao grupo político do governador. Em relação à candidata Bruna Dianá, a gente tem ali muito claro uma possibilidade de cassação de registro de candidatura diante de tudo isso que está acontecendo, né? Claro, vai depender do andamento da ação de investigação eleitoral, isso pode inclusive se estender para depois do pleito, e aí se houver algum tipo de condenação, ela pode, se for eleita, perder, né, o registro e obviamente perde o mandato. Quem ali é agente público, mas não tem mandato, como por exemplo os secretários, né, eles podem perder os direitos políticos também, né, e aí obviamente não seria perda de registro de candidatura, mas perderiam os direitos políticos. Então é uma repercussão que a gente vai ter que acompanhar ao longo dessa semana, e todo o jornalismo da TV A Crítica está de perto, de olho nisso, a gente vai trazer sempre aqui para você. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!